Vale começa 2025 com o pé esquerdo, despencando na Bolsa de Valores. Só hoje está caindo mais de 1%. O que está acontecendo com a Vale? Vale a pena investir? Será que é o momento de esperar, vender, porque ela pode cair mais? Tem muita gente fazendo muita loucura, baixando o preço médio à torta direito, aumentando muito a posição nessa empresa e pode dar muito ruim, tá, pessoal? É interessante que você tenha uma gestão de carteira, eu vou falar nisso nesse vídeo, tá? Então, se você é novo por aqui, muito prazer falar com você e fica até o final, tá? Meu nome é Thiago Montini, eu sou assessor de investimentos da Invest Smart XP e o meu papel como assessor é acompanhar os investidores na tomada de decisão. Então, se você tem um patrimônio acima de 100 mil reais, você se qualifica para ter o meu acompanhamento gratuito aqui na XP. Portanto, link da descrição do meu contato, tá? Ao clicar será direcionado para o meu WhatsApp. A gente bate um papo sem custo nenhum, te mostrar como é que funciona o meu trabalho. Eu tenho certeza que 2025 pode ser um divisor de água para sua vida. Será um prazer. Não deixe de chamar, tá bom? Ó, vamos direto ao ponto. A Vale vem despencando hoje, tá, gente? Começou 2025 com o pé esquerdo. Olha só, a Vale sendo cotada hoje a R$ 52,60, 65 centavos. E tá caindo, despencando. 2024 foi a mesma coisa. Os analistas disseram que a Vale poderia subir pra caramba, inclusive os analistas da XP, dizendo que a Vale poderia chegar a R$ 82, um potencial exorbitante de valorização, de crescimento, tá? Isso não aconteceu, foi revisado as projeções para a Vale e olha aí o que a XP, os analistas estão dizendo, recomendando agora neutro, não tem mais aquela recomendação de compra para a Vale, por isso está caindo, é um dos motivos. Os principais players do mercado, as casas de análise, inclusive a XP, vem recomendando neutro, os analistas aqui da XP, para Vale, ou seja, não é para poder comprar e nem vender a Vale nesse momento. É um momento de alerta para você ficar neutro. Isso porque a Vale, galera, ela vem quebrando algumas projeções. Então muitos achavam que a Vale poderia ultrapassar R$ 80, inclusive os analistas, mas isso não aconteceu. A maioria das casas de análise, a maioria dos analistas erraram. Eu vou falar até praticamente todos, porque um ou outro ali pode ter tido uma outra visão. Mas a maioria acreditavam que a Vale ia disparar. Isso não aconteceu. Significa que os analistas não são bons no que fazem? De forma alguma. Significa que as projeções mudam mesmo. O cenário vai mudando com o passar do tempo. O futuro, eu costumo dizer aqui que o futuro a Deus pertence. E é verdade, não tem como você acreditar em uma análise sem entender o fundamento. É interessante que você entenda o fundamento para que, se algo lá na frente mudar, você saiba exatamente o que está acontecendo para você não ficar desesperado, perdendo dinheiro, baixando o preço médio a todo custo, tá? Por isso que é interessante um acompanhamento de um profissional, para te dizer o porquê de cada cenário, porquê que aquilo que deveria estar acontecendo não está acontecendo, tá? Então, olha só, está despencando nesse momento e um dos motivos, né, o principal motivo é a questão do minério. O minério de ferro, galera, ele vem caindo muito ao longo dos anos. Depois da pandemia, em 2021, o minério só despencou. Olha só, em 2021 a gente teve um minério na casa ali de $220 a tonelada. É muita coisa. Hoje o minério está sendo cotado a $98, abaixo de $100. Então caiu mais do que a metade. E olha só, a Vale trabalha com minério, é a commodity principal da Vale. Ela exporta muito, depende muito do mercado asiático. E quando o minério cai dessa forma lá na China, o que acontece? Significa que a Vale também vai cair a sua lucratividade. Por quê? A commodity que ela negocia está muito barato no mercado no mundo inteiro, ela vai ter que abaixar o preço para ser competitiva no mercado. Consequentemente, vai ter que abrir mão de lucratividade. Então, o lucro da Vale caiu metade. É basicamente isso. Então, o minério vai ditar o quanto que a Vale vai ganhar. E o mercado financeiro, vendo isso daqui, vai jogar as ações para baixo, porque não tem jeito. O que vai dizer se a cota vai subir ou vai cair é a lucratividade da empresa. Se a gente tem um termômetro principal, que é o minério, o valor da commodity, e está caindo, significa que a Vale, sim, ela vai entregar menos resultado. Isso é notório e é o que vem acontecendo. Porém, você precisa entender outras nuances que eu vou passar aqui para vocês. Olha só, essas nuances é o fundamento da Vale. Não adianta você investir numa empresa
por causa do cenário, por causa somente do cenário, melhor dizendo, por causa de alguns fatores políticos. Não, você precisa olhar para a empresa ou para dentro dela, o quanto que ela pode performar ao longo do tempo de acordo com os seus fundamentos, de acordo com o seu histórico. Assim você faz as suas projeções, somadas com os estudos dos analistas, você vai sim ter uma decisão melhor na hora de você investir, tá? E olhando para os indicadores aqui da Vale, é uma das empresas que tem os melhores indicadores de valuation da Bolsa de Valores. Isso porque mostra que ela está barata diante do que ela pode te entregar. Mesmo ela caindo pra caramba a sua lucratividade, ela tem aqui, ó, no site Fundamentos, que eu estou mostrando para vocês aqui, inclusive nesse site, eu vou deixar aqui na descrição, aqui no card, né, acima, eu ensino todos esses indicadores para você investir. É muito importante, tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça, é só você assistir aqui, poxa, um conteúdo bem simples, mas didático, direto ao ponto, para você aprender a analisar as empresas por dentro, olhando os indicadores fundamentalistas, tá bom? Ó, o PL, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês aqui, é um indicador que mede o preço sobre o lucro. Em outras palavras, ele fala o seguinte: o quanto em tempo, em anos, você vai reaver o seu capital investido de volta em lucro, levando em consideração o lucro da empresa. No caso aqui está 5,01, significa que ela vai demorar 5,01 anos para te devolver o que você investiu em lucro. É um indicador muito bom, porque segundo o mercado, abaixo de 10 é o ideal, segundo os analistas, né? Então está sendo negociada no PL de 5,01, um indicador maravilhoso. Um PVP de 1,16, PVP significa preço sobre o valor patrimonial. Em outras palavras, o quanto que a empresa vem sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. Um indicador também muito bom, tá? Esse PVP aqui, porque segundo os analistas, abaixo de 2 é o ideal, ou seja, indicadores de valuation bem atrativos. Dividend yield, né, que é um indicador muito importante também, que é o quanto que a empresa pagou de dividendo em relação à sua cota, de 10%, pagou nos últimos anos, no último ano, né, 10% de dividend yield, bem acima da média da bolsa, que está entre 3 a 4%. Então, tem bons indicadores de valuation. Um indicador de eficiência que eu gosto de mostrar para vocês aqui é a margem líquida. Margem líquida significa o seguinte: depois de deduzir todos os custos da empresa, impostos, amortização, depreciação, o que sobrou de dinheiro da empresa, né? Custos fixos, custos variáveis, né? Depois de tirar tudo, o que sobrou? É o lucro líquido. Apresentado através de um percentual, é a margem líquida. É daqui que vai sair o dividendo, é daqui que a empresa vai tirar uma parte para poder comprar suas próprias ações, no programa de recompra de ações que a Vale faz muito, e aí você aumenta o seu nível de participação na empresa. É daqui que a empresa vai investir mais ainda no seu negócio. Então, a margem líquida é muito importante a ser analisado. Segundo os analistas, acima de 10 é interessante. Ela tem uma margem de 22,9%. Então, mesmo diante dessa crise, mesmo diante do minério tão barato, a Vale ela vem conseguindo entregar uma margem lucrativa, uma margem de lucro muito acima da média do mercado e, segundo os analistas, é uma margem muito boa, tá? E olha só, se a gente parte do princípio que o fundamento da empresa é importante na hora de você tomar a decisão, poxa, a Vale está barata pra caramba. Então, segundo os analistas, olhando aqui para os indicadores, vale até a pena investir, apesar da XP estar recomendando neutro. Mas por que está neutro então, Montini? Está neutro porque a China vem apanhando muito em relação à sua economia. A economia chinesa ela não vem tão bem, porque a China na década de 2000 até 2020, né, são 20 anos, a China ela só expandiu, ela só cresceu, importando, injetando dinheiro na economia. Então o setor imobiliário cresceu muito nesse período, por isso que o minério estava disparando, chegando no seu pico, só que depois a China foi freando, e ao invés de importar e injetar muito dinheiro na sua economia, a China ela começou a exportar, então ela está dominando a exportação mundial, tendo em vista que nessa corrida competitiva em relação ao dólar, em relação às moedas emergentes, a China ela não quer ficar muito atrás do dólar, mas não, muito atrás dos Estados Unidos não. Daí ela está priorizando a exportação do que a importação. Nesse sentido, a sua moeda precisa ter valor, precisa ser valorizada. Então a gente está vendo aí a China correndo contra o tempo e isso acaba impactando negativamente no D0, ou seja, nesse momento a economia chinesa, tá? Então a gente tem hoje a inflação da China muito controlada, juro lá embaixo,
Isso tudo para a economia é bom olhando para um lado, mas ruim olhando para o outro lado, que é o aquecimento da economia que não vem acontecendo. E aí é muita gente não demandando por construção civil, impacta diretamente no consumo de ferro, ferragem, né, minério de ferro. Por isso que a Vale vem performando muito mal. Pois bem, mas o que fazer nesse momento? Olha só, o último resultado da Vale apresentado, o terceiro trimestre de 2024, foi um resultado muito bom, tá? Diante de toda essa crise. Como eu falei para você, a margem está muito boa. Logo, um resultado de 13 bilhões, como eu estou mostrando para vocês aí, não é um resultado ruim. Vamos aguardar, né, o resultado do quarto trimestre de 2024 para entender se a Vale ela vai continuar entregando essa lucratividade razoável. Porque em momentos de crise, entregando uma lucratividade boa, o que dirá em momentos de vacas gordas, né, quando a China voltar a incentivar um pouco mais a sua economia. Então a gente precisa estar olhando por esse lado e tomando as melhores decisões. Agora, o que fazer nesse momento, né? Você que tem uma posição muito grande na Vale na sua carteira, vale a pena baixar preço médio, ficar baixando o preço médio? Galera, é muito arriscado. Essa é a minha opinião. Você ter aí um percentual da sua carteira acima de 10% em minério é muito arriscado, porque a Vale ela pode continuar assim por muito tempo. Ela ficou assim, né, só caindo, um ano de 2024 inteiro. Ela pode continuar assim em 2025, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas ela pode subir também. E aí, olhando por esse lado, por essas nuances, o que você precisa fazer? Ter uma gestão de carteira. E aí, eu olho, né, uma gestão saudável por uma carteira, é você definindo percentuais para cada ativo, para cada segmento. Se você tem um percentual muito grande da sua carteira em Vale, poxa, dá prioridade a outras empresas. A gente tem o setor bancário descontado, a gente tem setor de energia descontado, que é um setor muito interessante para poder ter na carteira, entre outros setores. E aí você não precisa só ficar focando em minério, porque pode comprometer muito o seu patrimônio se ela continuar caindo ou permanecer de lado por muito tempo, tá? Então tem uma gestão ativa da sua carteira. Inclusive essa gestão eu ensino aqui também, né? Eu tenho uma planilha, eu vou disponibilizar para você aí também no link da descrição, que nós chamamos de planilha inteligente, que ela tem essa gestão pronta para você e ela identifica o momento ideal em cada ativo na hora de você aportar. Ela mostra qual ativo aportar no seu investimento mensal. Olha só que beleza, né? Vou deixar aqui no link da descrição para você também. Tem gente que cobra, eu disponibilizo de graça para poder ajudar. É só você deixar o seu contato de e-mail, você vai receber o link da planilha no seu e-mail e aí você vai poder utilizar ela. Tem um tutorial ensinando a trabalhar com essa planilha. Se você investe e não tem uma planilha, meu amigo, você tem que ter o gerenciamento dos seus ativos. É o que eu ensino aqui e é o que eu passo para vocês, tá? Olha só, então o momento é o seguinte, segundo os analistas, é esperar, não aportar e também não vender. Porém, se você não tem a Vale na carteira, não tem nenhuma empresa de minério na carteira e quer ter, poxa, os indicadores estão dizendo que é um bom momento, porque ela está muito barata. Mas você não pode negligenciar essa gestão que é muito importante também. Você que vem abaixando o preço médio, toma com muito cuidado. Se você quer comprar mais porque acredita que a Vale está muito barata, talvez uma estrutura de opções para poder proteger o que você já adquiriu é muito importante, porque senão pode deteriorar o seu patrimônio ao longo do tempo também. Então tenha essa atenção, tá? Me coloca à disposição para poder estar ajudando vocês individualmente, se você se qualificar para a nossa assessoria também, tá bom? Um abraço, tamo junto e até a próxima.